Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tatiane Borges. Esse é o meu canal Maternecer. Eu criei esse canal a princípio para falar sobre maternidade e espiritualidade, mas eu tenho sentido no meu coração vontade de falar também para mulheres, sobre casamento, sobre ser mulher, né? Mas ainda o meu carro-chefe, assim, que faz o meu coração pular é falar sobre ser mãe, né? Então eu tive a ideia de começar uns pequenos estudos sobre livros interessantes de maternidade, né? E o primeiro livro que eu escolhi foi esse aqui, ó, Os Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio C. Miranda. Esse livro eu já li ele antes de ser mãe, durante a gravidez e depois. E agora eu tô relendo mais uma vez. É um livro pra gente ter na cabeceira, a gente que é mãe. E é muito interessante, né, esse livro. Eu vou contar pra vocês um pouco da minha história e depois eu vou falar por que eu escolhi esse livro e o que eu acho de mais fantástico nele, o que ele teve a ver com a minha história. Eu sou mãe da Lulu. A Lulu, a gente percorreu um caminho é, cheio de pedrinhas com ela, digamos assim. Ela já nasceu chorando por 6 meses sem parar. Ela tinha um tipo de alergia a leite chamada F-Paz que a gente demorou um pouco a descobrir, mesmo levando ela em ótimos, né, especialistas. E eu tive um nó verdadeiro de cordão, que é um nó cego no cordão umbilical, né? De tanto que ela mexia lá dentro, essas meninas custosas, né? E à medida que ela foi crescendo, o nó foi se fechando e faltou um pouco de oxigênio na formação do cérebro dela, né? E a gente percorreu um imenso caminho até chegar a esse diagnóstico. Tem pouco tempo, não tem nem um mês que a gente chegou a esse diagnóstico, né? E a gente poderia ter sido autismo, poderia ter sido alguma síndrome, né? Ela tem alguns atrasos. E a gente se transformou com a chegada dela, né? E foi um mergulho muito profundo que eu fiz na maternidade. E eu sempre sonhei em ser mãe da Lulu. Eu sonhava com ela, eu recebia ela nos meus sonhos. Não é sonhar de sonhar em tê-la, não. Ela aparecia para mim em sonhos. Aparecia ela e o menininho. Mas ela aparecia mais. Antes de eu conhecer o pai dela, ela começou a aparecer para mim em 2003. Eu conheci o pai dela em 2008. E eu tinha muita certeza que eu ia ter a Luísa, né? E uma vez eu ouvi Luísa do Tom Jobim no carro de uma amiga minha. Minha amiga me buscou pra gente sair, ela esqueceu alguma coisa em casa. Ela tá te esperando aí no carro, beleza? E começou a tocar Luísa do Tom Jobim com a Zizi Posse. E aquela música me recordou que eu seria mãe da Luísa. E a partir daí eu sempre falava pra todo mundo: eu vou ser mãe da Luísa, eu vou ser mãe de eu vou ter a minha Luísa. E assim realmente aconteceu. E eu caí num erro muito grande, eu gerei muita, que a gente cai, né? Todas caímos, muitas expectativas em relação a quem seria a Luísa, né? Eu achava que ela ia ser morena e parecer comigo, ela é a cara do pai. Branquinha do cabelo cor de mel encaracolado, uns olhos lindos. Tem nada meu, só a minha personalidade. Mas eu criei várias expectativas, né? E ela veio assim, jogando todas elas no chão, graças a Deus, e me transformando como pessoas. E eu me preparei muito para a maternidade. Foi uma maternidade planejada. E eu li todos aqueles livros, né? Muitos deles viraram peso de porta, viu? Mas eu não vou falar quais não. Aqueles que ensinam a criança a não chorar, como é que faz para a criança dormir, como é que faz para a criança comer. Aqueles manuais, nada reais, aqueles manuais surreais de como você deve criar uma criança, né? Aquela que, sei lá, com os bebês, né? Encanta os bebês. Eu não vou falar que daqui a pouco, né? Posso sofrer represálias aqui. Mas eu li todos esses livros e eles não serviram pra nada. Tanto é que eles viraram peso de porta. Agora esse aqui eu já li, reli. Por quê, gente? Olha só. A gente se preocupa muito quando a gente vai receber um filho, né? Como cuidar, como dar banho, que é uma coisa válida, a gente tem que aprender, né? Como dar banho, como cuidar, amamentação, todas essas coisas. Inclusive a Lulu amamou até. Eu amamentei ela até quando ela tinha 3 anos e 10 meses. Eu amamentei bastante, eu amava amamentar. Só que a gente se preocupa muito com isso. Mas quando você vê uma obra dessa, olha aqui. Ele fala assim pra gente: além do corpo frágil do nosso filho, ele é um espírito imortal. Você já parou para pensar nisso? Às vezes nossos filhos são mais velhos que a gente. Eles já têm a individualidade deles, eles já têm a personalidade formada. E a gente está se deparando ali com um ser que já existe. O corpinho dele não foi criado junto com o espírito.
o espírito, a alma, né, que todo mundo fala, não foi criado junto, ele já existia, né? Partindo do pressuposto que existe a reencarnação, que é o que eu acredito, né? Eu estudo a doutrina espírita, mas existem várias doutrinas ou vários estudos, ciências, etc., que estudam a espiritualidade, né? Que falam sobre a reencarnação, e eu acredito na reencarnação, né? Se você não acredita, veja esse vídeo só por curiosidade, ou então você desliga, mas é muito interessante se você parar para pensar nesse prisma e prestar atenção nisso. Nossos filhos são espíritos imortais. E esse livro aqui ensina a gente a lidar com eles enquanto espíritos imortais. Não só ensinar a aprender a vestir, ensinar boas maneiras, cuidar, a gente dar banho, como é que faz para o umbigo cair, todas essas coisas que a gente fica preocupada, né? Mas imagina que loucura, você recebe um espírito imortal que já trouxe uma história, que com certeza tem uma história entrelaçada à sua, como eu e a Luísa, a gente tem uma história de muito amor entrelaçada. Eu sonhava com ela dormindo no meu canto antes de eu conhecer o pai dela. Pensa, teve uma vez que eu acordei assim e vi ela correndo, eu não sabia se eu estava acordada, se eu estava dormindo, e eu vi uma criança com uma vestimenta mais antiga, e eu sabia que era a Luísa. Luísa, volta aqui. Eu falei, meu Deus, eu sonhei, eu estava acordada, e o que aconteceu? Então, assim, a gente já está interligado com os filhos, né? Os filhos escolhem a gente por algum motivo, algo que a gente tem, algo que talvez eles tenham que ensinar pra gente, algo que eles tenham a aprender com a gente, e vice-versa, né? Então, esse livro, ele é atemporal, e ele foi o livro que mais me ajudou na minha maternidade. Nossos Filhos são Espíritos, do Hermínio C. Miranda. Se você puder adquirir, vale muito a pena. Eu não vou ler o livro aqui para vocês, né? Porque em respeito aos direitos autorais, eu vou fazer breves considerações, um estudo sobre esse livro em vídeos curtos, que eu acho que vale muito a pena. Ele é muito rico, esse livro, para ensinar a gente a lidar com os filhos como espíritos imortais, considerando que até os 7 anos eles estão abertos aos nossos ensinamentos. O que a gente ensina para eles pode moldar a existência deles, não só pode, como molda a existência deles, o caminho que eles vão perseguir, o caminho que eles vão seguir durante a vida adulta. Então esse o meu objetivo, trazer esse conhecimento que foi maravilhoso para mim, transformador para mim como mãe e para a nossa família, para todos vocês. Eu espero que vocês venham comigo nessa jornada, vai ser ótimo. Até mais, até a próxima, até o próximo vídeo, onde a gente vai começar a estudar esse livro. Um beijão!